Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim finalmente falar um pouquinho sobre 2666 do Roberto Bolanho. Esse vídeo é a estreia de um quadro que eu pretendo fazer aqui mais ou menos uma vez por mês, falando sobre um livro que não tá tão fresco na minha cabeça, então algum livro que eu li há um pouco mais de tempo. 2666 eu li no ano passado, mas tem alguns que vocês pedem bastante que eu li há mais tempo. Então sempre que tiver algum livro que vocês lembram que eu li, que vocês queriam que eu falasse sobre, e eu não gravei ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar atender esses pedidos. Então, deixando muito claro que não tá tudo fresco na minha cabeça, mas eu revisitei a minha leitura, né? Então eu li minhas anotações, algumas das marcações que eu fiz, que no caso do 2666 era impossível reler todas as minhas marcações, seria quase ler um livro de novo. Mas já deu pra sentir saudade de tudo que o livro trouxe. Acredito que vai dar pra falar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele e mostrar um pouco da escrita pra vocês. Então eu vou primeiro falar um pouquinho sobre cada uma das partes e depois eu leio alguns trechos e faço uma conclusão, beleza? Já aviso que esse vídeo vai ser um pouquinho grande porque é um livro de 800 páginas, então é um pouco mais difícil de resumir. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Os 5 estrelas mais 5 estrelas dos últimos tempos. E ele é dividido em 5 partes. Elas vão contar histórias diferentes, mas essas histórias acabam se entrelaçando de uma maneira ou de outra. Algumas já se entrelaçam na transição, outras vão se entrelaçar só no final. Mas você consegue compreender que elas fazem parte de um todo. E elas têm em comum a questão da violência, então eu já deixo bem claro que é um livro cheio de violência, é bem mais violento do que os outros livros que eu já li do Roberto Bolanho. Então 2666 foi o quarto livro que eu li, eu já tinha lido Amuleto, Os Detetives Selvagens e Noturno do Chile. Então a primeira parte, que é chamada a parte dos críticos, vai contar a respeito desses 4 críticos literários que se tornam amigos por serem estudiosos de um escritor alemão chamado Benno von Archimboldt. É um escritor que não se sabe quem é, então essa figura nunca apareceu, não é muito estudado nem muito conhecido, então esses 4 estudiosos acabam se tornando amigos em torno dessa figura. É uma parte que vai ter um pouco de crítica a esse intelectualismo alheio, sabe? Essa intelectualidade com ar de superioridade, até a própria questão do eurocentrismo. É uma parte um pouco mais intimista, então ela tem bastante dos sonhos, literalmente sonhos, né? Das coisas que as pessoas sonham à noite, desses críticos. E em dado momento eles seguem uma pista a respeito da figura do Benno von Archimboldt e vão parar no México, na cidade de Santa Teresa, que vai ser aí um dos cenários principais do livro, e onde eles conhecem o professor universitário amalfitano, que vai ser o protagonista da segunda parte. A parte do amalfitano é uma parte um pouco mais curta e a gente vai acompanhar a vida desse professor universitário que vive com a sua filha Rosa, né, vivem só os dois, e é uma parte bem dividida entre essa vida medíocre de um homem que sonhou grande, que sonhou longe, no sentido de sonhou morar em outros lugares, e o que prende ele a essa cidadezinha de Santa Teresa, como foi que a vida dele se transformou nisso. Então ela tem muito dessas realmente mediocridades do dia a dia e uma questão de perturbação. Então ele tem vozes que conversam com ele na sua cabeça, ao mesmo tempo ele tem muito medo pela filha, morando nessa cidade de Santa Teresa. Então é quando a gente começa a ter um pouco de contato com essa violência contra a mulher, que é muito presente e praticamente legalizada em Santa Teresa. E isso começa pela figura desse pai que teme muito pela filha, e é através dessa violência contra a mulher que a gente vai se conectar com a terceira parte, que é a parte do Fati. A parte de Fati é uma das minhas preferidas, tem uns trechos lindíssimos. Tem um trecho nessa parte que eu amo muito e eu não consegui encontrar. Eu lembro que eu grifei mais de uma página, assim, então provavelmente eu não lembro o começo dessa página pra eu conseguir encontrar. E nessa parte nós vamos acompanhar o Fati, que é um repórter que costuma noticiar as coisas que têm alguma relevância para a comunidade afro-americana, e ele é mandado a contragosto para cobrir uma luta de boxe. Então é uma coisa totalmente fora do que ele faz, ele não tem vontade de fazer isso. E nessa viagem, né, para cobrir essa luta de boxe, ele acaba conhecendo a história dos assassinatos das mulheres de Santa Teresa.
E essa cidade, né, esses assassinatos, apesar de fictícios, são inspirados na cidade de Juarez, no México, onde entre 93 e 2000 foram assassinadas mais de 700 mulheres das mais diversas formas, e isso é algo que vai ser retratado no livro. E a gente começa a acompanhar mais de perto esses assassinatos na parte do Fatih. Então o Fatih quer investigar isso, né? Ele quer fazer reportagem a respeito disso, ele não é permitido pela sua revista, enfim, e ele acaba se envolvendo ali com algumas pessoas da cidade na busca por investigar melhor alguns dos crimes que acontecem enquanto ele tá ali. E aí a gente vai entrar na quarta parte, que é a parte dos crimes, onde são literalmente mais de 250 páginas de mulheres sendo assassinadas, seguidas de mulheres sendo assassinadas, seguidas de mulheres sendo assassinadas. Sem dúvida é a mais difícil de ler, mas a melhor pra mim. Eu acho que a forma como essa parte é narrada é uma obra-prima, como ele transforma essas mulheres de seres humanos para objetos, da mesma maneira com que elas foram transformadas quando foram assassinadas. Ela é uma parte que é muito cheia de crítica, muita coisa, então a gente pensa, quem é o culpado? Será que existe um culpado? Será que existem alguns culpados? Será que não existe culpado? Será que não existindo culpado, os culpados somos todos? Então é um livro que vai muito além do quem matou, por que matou, ele pega realmente na questão do mal, e eu diria que ele é quase um experimento sobre a banalização do mal, que é uma coisa que a gente percebe tanto pela reação das próprias pessoas, principalmente os investigadores da polícia, que estando tão acostumados com esses crimes e com esses crimes sem solução, que eles acabam não fazendo muito esforço para que algum crime seja solucionado, já que existem centenas sem solução, e até fazem piada, né, algo que já se tornou realmente parte do dia a dia deles, e não só pela figura desses policiais, como de nós como leitores. Como depois de 200 e poucas páginas lendo isso, a gente não tem o mesmo choque e a mesma agonia lendo as mortes como a gente teve no início. Como é muito fácil que a gente se acostume a uma coisa terrível, que é algo que é um assunto que eu gosto muito. Já comentei sobre As Benevolentes, que eu acho que também é um livro que fala muito sobre isso, no meu Instagram, então eu vou deixar aqui embaixo o arroba do meu Instagram, sempre deixo. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu achei das Benevolentes, rola bem para baixo, acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei por lá. E enfim, eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer com essa parte da banalização do mal. É sensacional, eu vou ler uma das mortes daqui a pouco e acho que vai dar pra entender mais ou menos como isso funciona. E a última parte, a parte que é chamada, né, a parte do Arcimbolde, a gente vai acompanhar a vida de Hans Reiter, que é um alemão. A gente acompanha desde a sua infância como ele era diferente de outras crianças, como algumas coisas ali da adolescência dele vão fazer muita diferença na sua vida mais pra frente, e o seu trajeto na Segunda Guerra Mundial, então ele acaba servindo ao exército nazista, e como quando prisioneiro de guerra ele acaba matando um colega, né, um soldado nazista que se gaba e conta muitas vezes todos os assassinatos de judeus que ele fez. Eu amo a construção do Hans Reiter, que vai se transformar no Arcimbolde depois, já tá escrito no título ali, então não preciso comentar muito sobre isso. Toda a vida dele depois da guerra, e de que forma a vida dele acaba se conectando com tudo isso, né? Com a história de Santa Teresa, com os críticos, quem é de fato, né, o Arcimbolde. Eu já vi pessoas que não gostam do fim, eu acho que o fim é perfeito. Eu gosto muito, de verdade, um dos pontos altos pra mim é o final. E o livro é basicamente isso, então nós temos essas 5 partes que não necessariamente têm relação umas com as outras a primeiro olhar, mas depois elas vão ter. A primeira parte, pra mim, fica um pouco aquém das demais. Eu gosto um pouco menos da primeira do que eu gosto das outras, mas as outras têm um nível, assim, excepcional. A parte dos crimes é a minha parte preferida. Não é nem um pouco fácil, mas, como eu falei, é uma obra-prima, a forma como ela é narrada quase como um experimento social, então, pra mim, não tem comparação. Mas eu também amo a parte do Fatih. Olha, eu amo muito todas as partes desse livro. Eu acho que deu pra entender mais ou menos como vai funcionar a história. E agora eu separei alguns trechinhos pra ler, pra conseguir passar, né, como
é a narrativa dessa história, como as narrativas são diferentes de acordo com cada parte. Então a primeira que eu vou ler está na parte do Amalfitano. Por outro lado, essas ideias ou essas sensações ou esses desvarios tinham seu lado satisfatório. Transformava a dor dos outros na memória de uma pessoa. Transformava a dor, que é longa, natural e sempre vence, em memória particular, que é humana, breve e que sempre escapole. Transformava um bárbaro relato de injustiças e abusos, um ulular incoerente sem princípio nem fim, numa história bem estruturada, onde sempre cabia a possibilidade de suicidar-se. Transformava a fuga em liberdade, inclusive se a liberdade só servisse para continuar fugindo. Transformava o caos em ordem, mesmo que a preço do que comumente se conhece como sensatez. Não preciso dizer mais nada. Gente, dá vontade de voltar a ler o livro agora mesmo. Agora já aviso que tem cenas de violência, eu vou ler uma parte dos crimes, tá? Em junho morreu Emília Mena Mena. Seu corpo foi encontrado no lixão clandestino perto da rua Yucatecos, na direção da Olaria Hermanos Corinto. No laudo médico legal, indicava-se que foi estuprada, esfaqueada e queimada, sem especificar se a causa da morte foram as facadas ou as queimaduras, sem especificar tampouco se no momento das queimaduras Emília Mena Mena já estava morta. No lixão onde foi encontrado ocorriam constantes incêndios, a maior parte voluntários, outros fortuitos, de modo que não se podia descartar que as calcinações de seu corpo se devessem a um fogo dessas características e não à vontade do homicida. O lixão não tem nome oficial, porque é clandestino, mas tem sim um nome popular, chama-se El Chile. De dia não se vê viva alma nem em El Chile, nem nos terrenos baldios vizinhos, que o lixão não vai demorar para engolir. De noite, aparecem os que não têm nada ou menos que nada. Na cidade do México chamam a estes de teporochos, mas um temporocho é um Mauricinho Boa-Vida, um cínico ponderado e é humorista, comparado com os seres humanos que pululam solitários ou aos pares por El Chile. Não são muitos, falam uma gíria difícil de entender. A polícia preparou uma batida na noite seguinte ao achado do cadáver de Emília Mena Mena e só pôde deter 3 crianças que catavam papelão no lixo. Os moradores noturnos de El Chile são escassos. Sua expectativa de vida é breve. Morrem no máximo depois de 7 meses frequentando o lixão. É provável que tenham se esquecido do que é comer e trepar, ou que a comida e o sexo para eles já seja outra coisa, inatingível, inexprimível, algo que esteja fora da ação e da verbalização. Todos, sem exceção, estão doentes. Tirar a roupa de um cadáver de El Chile equivale a esfolá-lo. A população permanece estável, nunca são menos de 3, nunca são mais de 20. Eu fico com a voz até embargada para falar desse trecho. Eu separei ele porque eu tenho uma história com a questão do lixão. Eu participei de um projeto de extensão quando eu estava na faculdade e numa dessas operações do meu projeto de extensão eu fui a Brasília e a gente ficou hospedado, né? A gente ficou numa escola na cidade estrutural, onde ficava o maior lixão da América Latina, que, para ser sincero, eu não sei se está desativado, porque ele estava para ser desativado quando eu estive lá, mas a situação é muito mais complexa do que parece. Parece muito óbvio desativar um lixão e, no fim das contas, existem muitas pessoas que dependem disso, e eu vivenciei literalmente de muito, muito perto a realidade dessas pessoas e dessas crianças que trabalham no lixão, que tiram do lixão a sua subsistência. É basicamente uma sobrevivência, não dá nem pra dizer que elas vivem. E é realmente muito difícil pra mim falar sobre isso. Ai, não vou chorar na internet. Mas enfim, essa é uma das centenas de descrição de mortes, de miséria, de violência que vai ter no 2666. Vou passar pra próxima. A próxima é uma parte que tá na parte do Fati e diz assim: quando tudo começou, pensou, em que momento afundei? Um escuro lago asteca vagamente familiar. O pesadelo. Como sair daqui? Como controlar a situação? E depois outras perguntas. Queria mesmo sair? Queria mesmo deixar tudo para trás? E também pensou, a dor não importa. E também, talvez tudo tenha começado com a morte da minha mãe. E também, a dor não importa.
a não ser que aumente e se torne insuportável. E também, puta que pariu, dói. Puta que pariu, dói. Não importa, não importa. Rodeado de fantasmas. Algumas das passagens mais bonitas estão na parte do Fati. E por último, mas não menos importante, eu vou ler, para finalizar, um trechinho que vai falar sobre a escrita, que está na parte do Arcimbolde. Diz assim: eu sabia que escrever era inútil, ou que só valia a pena se você estivesse disposto a escrever uma obra-prima. A maior parte dos escritores se engana ou brinca. Talvez enganar-se e brincar sejam a mesma coisa, duas faces da mesma moeda. Na realidade, nunca deixamos de ser crianças. Crianças monstruosas, cheias de machucados, de varizes, de furúnculos, de manchas na pele. Mas crianças, afinal de contas. Isto é, nunca deixamos de nos aferrar à vida porque somos vida. Também se poderia dizer, somos teatro, somos música. Da mesma maneira, poucos são os escritores que renunciam. Brincamos de ser imortais. Nós nos enganamos no julgamento das nossas próprias obras e no julgamento sempre impreciso das obras dos outros. A gente se vê no Nobel, dizem os escritores. Como quem diz, a gente se vê no inferno. Com esse trechinho eu me despeço desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu consiga de alguma maneira falar um pouquinho e passar um pouquinho das sensações de livros que eu li há mais tempo e por algum motivo eu não consegui falar antes, seja por ter lido quando eu não estava com o canal ativo, seja pela dificuldade mesmo. Esse é um dos livros que mexeu tanto comigo que eu realmente precisei de um tempo antes de falar sobre ele. Não deixem de comentar quais livros vocês querem que eu fale aqui, me conta o que você acha, se você já leu o 2666 e a gente se vê no próximo.